Jesus estava no auge da sua popularidade, exercendo o seu ministério, curando, libertando, operando maravilhas. Jesus ia pelas aldeias, ensinando, pregando o evangelho. E nesta ocasião, Jesus decide passar por Jericó. A Bíblia diz que Jesus passa por Jericó e quando ele vai saindo de Jericó com uma multidão, porque as multidões afluíam, estavam cercando a Jesus, estava ali um homem, que a Bíblia diz, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava ali assentado junto ao caminho mendigando. A verdade é que aquele cego estava ali mendigando à beira daquele caminho. E os deficientes, os cegos, naquela sociedade, eles não podiam desempenhar nenhuma atividade, nenhum trabalho convencional. A verdade é que lhe restava a mendicância. Era o que restava àquele homem, que não podia ver, que tinha tantas limitações. Ele dependia do favor, da bondade, daqueles que passavam por aquele caminho ali em Jericó. Quem sabe das pessoas que desciam, passavam por Jericó e descia para as festas de Jerusalém. Quem sabe aqueles que passavam por ali, era uma cidade grande um tanto e muita gente passava por aquelas ruas. E aquele homem, aquele cego estava sempre ali, dependendo, mendigando, dependendo daqueles que passavam. Para muitos naquela sociedade, aquele homem tinha pouca importância, mas nós não sabemos por quanto tempo aquele homem viveu essa realidade. A Bíblia não relata, não diz por quanto tempo ele viveu naquela mesma situação. Tudo que aquele homem possuía era uma capa e um desejo de ter a sua realidade transformada. É isso que a Bíblia nos diz. Aquele homem estava ali todos os dias com a sua capa, que talvez ele usava durante o dia, ele estendia diante de si para receber as esmolas daqueles que passavam. E alguns estudiosos dizem que usava aquela mesma capa para se cobrir na noite, no frio. Era tudo que aquele homem tinha, era uma capa. Mas ele não tinha apenas isto. Ele tinha um desejo de ser transformado, de ter a sua realidade mudada. Porque foi exatamente isso que aconteceu. A Bíblia diz que um dia, eu imagino, Jesus quando vinha, as multidões seguiam Jesus. Porque Jesus passava e curava, libertava, transformava realidades e as multidões iam atrás de Jesus. Eu imagino aquele cego ouvindo aquele barulho e ele se interessa e ouvindo, o versículo 47 diz que ouvindo que era Jesus de Nazaré, ele tomou uma atitude. Porque escute isto, não basta apenas querer ser transformado. Há tantas pessoas que dizem, como eu queria, como eu gostaria de ter a minha vida transformada, mas não basta apenas desejar. Este homem nos ensina que é preciso posicionar-se, tomar uma atitude, porque foi isto que esse homem fez quando ele ouviu. Jesus de Nazaré está passando aqui. A Bíblia diz que ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele atribui esse título messiânico, que era atribuído apenas ao Salvador. Ele sabia quem estava passando por ali. Este homem, ele teve a percepção da oportunidade que se apresentou diante dele. Quantos lugares Jesus visitou, mas naquele dia o Salvador estava diante dele, ali passando tão pertinho. E ele seguramente disse, eu não posso perder a oportunidade. Aleluia! E ele começou a clamar. Ele sabia quem estava ali. E ele começa a clamar, ele reconhece a oportunidade que está diante dele. Mas quando ele tem esta atitude, a Bíblia diz no versículo 48,
que quando ele começa a clamar, muitos o repreendiam e vozes ao seu lado começaram a repreender, a dizer literalmente, fique calado. Para muitos que não davam valor àquele cego, para muitos era uma intromissão, um cego. Para aquela sociedade, está clamando. E muitos diziam, fique calado, fique quietinho aí. Mas ele tinha um desejo tão grande de ser transformado, que aquelas vozes contrárias não foram suficientes para pará-lo, para detê-lo. Eu não sei, mas enquanto eu meditava neste texto, há tantos parados, porque resolveram dar ouvidos a vozes contrárias. Eu não sei qual a voz que está querendo lhe paralisar. Eu não sei se é o temor, o medo, uma experiência tão traumática do passado. Eu não sei se é um sentimento de rejeição, de abandono que está te impedindo de levantar a tua voz e clamar ao Senhor, que estar aqui conosco nesta tarde. Aleluia! Nós sentimos a sua presença. Talvez você aí no seu carro não esperava, mas escuta a voz de Deus aqui nesta tarde dizendo, eu quero mudar a tua vida, eu quero fazer algo novo com você. Talvez você está detido, está parado porque algo te paralisou. Talvez você deu ouvido a esta voz que te acusa de coisas do passado, mas se tu te arrependeste, tu alcançaste misericórdia, o Senhor te lavou com o seu sangue, tu és uma nova criatura. Mas o acusador, o inimigo das nossas almas, quer nos ver detido, parado. Mas hoje chega diante de ti a oportunidade de ter a tua vida transformada. Aleluia! Aquele homem escutando aquelas vozes, dizendo, pare, você não pode clamar, mas ele nos ensina, ele clama mais alto. A Bíblia diz que ele começa a clamar e começa a levantar a sua voz, porque ele queria ter a sua vida transformada. Não eram os traumas, não foram as experiências dolorosas que pararam aquele homem, não. Ele começou a clamar ainda mais alto. E o clamor daquele homem fez Jesus parar aquela multidão. Escute isso. A voz da multidão não impediu aquele homem de chamar a atenção de Jesus. Ao contrário, a voz contrária serviu como uma mola propulsora para aquele homem, porque quanto mais aqueles diziam que não, ele dizia, não, eu vou clamar. E eu não sei se foram os mesmos que disseram para aquele homem, pare de clamar, que levaram a informação atualizada, porque Jesus disse, chamem ele até aqui. E alguém chegou diante daquele homem e disse, tenha coragem, tenha ânimo, porque ele te chama, levante-se. Aleluia. Aquele homem que estava tanto tempo parado, detido, esta palavra levante-se aí nos dá a ideia, no significado original de alguém que está morto, infrutífero, sem produzir nada. Talvez seja a sua situação, mas hoje é tarde de renovo para você. O Senhor quer te ver de pé. Quem quer nos ver prostrado é o inimigo, mas Jesus quer ver a gente de pé, produzindo, caminhando, seguindo adiante. E aquele homem atendeu o convite de Jesus. Ele estava cego, com a sua visão obscurecida, porque ele não podia ver. Mas ele, quando escutou que Jesus o estava chamando, ele pega a sua capa e lança fora. Me chama a atenção, porque aquele homem, que era a única coisa que ele tinha, aquela capa, ele não para dobrar a capa, colocá-la no chão,
Ou ele não entrega a sua capa a alguém dizendo, tome conta aqui dessa capa enquanto eu vou ali com Jesus. Não. Ele pega aquela capa que era o sinônimo da sua vida, enquanto ele estava naquele ambiente sofrendo. Ele diz, eu não preciso mais dessa capa. Esta capa de mendigo não me serve mais. E eu venho da parte de Deus dizer para você hoje aqui, que a capa de mendigo não serve mais para você. Esta capa que você usa, eu não sei qual é a sua situação. Enquanto eu estudava, o Espírito Santo comunicava ao meu coração que há tantos com uma capa agarrado em algo que lhe leva a traumas passados. Eu não sei, mas o Espírito Santo nesta tarde te convida, lança essa capa fora. Eu não sei, aleluia. Eu sinto Jesus forte aqui dizendo, eu não sei se você precisa liberar perdão para alguém. Talvez essa capa seja um perdão que você precisa liberar para alguém que te maltratou, que te fez sofrer no passado. Ah, querido, mas o perdão liberta. O perdão, ele nos faz ter acesso ao Pai de maneira diferente. Aleluia. Talvez esta capa, aleluia, você precise se reconciliar com alguém. E quando você lançar isto, os traumas do passado vão ficar lá, porque você vai viver em novidade de vida. Foi isto que este homem fez. Ele lançou a sua capa. Tudo aquilo que me associa ao passado vai ficar lá. Aquela capa simbolizava ali, eu dependia desta capa. Mas agora eu vou passar a depender só de Jesus. Eu agora vou até Ele e eu reconheço que Tu és o meu Salvador e que eu vou passar a depender de Ti. A Bíblia diz que Ele lança a capa e vai até Jesus. E quando Ele chega diante de Jesus, Jesus pergunta àquele homem, o que queres que eu te faça? É uma pergunta um tanto óbvia para um homem cego. Mas sabe o que Jesus estava perguntando àquele homem? Que estava acostumado a viver com migalhas. Viver mendigando. Jesus estava dizendo a ele, qual é a sua prioridade? O que é que você quer que eu faça por você? O que é necessário para você agora? Ele poderia ter pedido muita coisa. Ele poderia ter pedido muita coisa. E a nossa resposta, a nossa petição, revela muito sobre o nosso nível de espiritualidade. Porque às vezes nós estamos acostumados a viver de migalhas. Mas Jesus quer que a gente viva e viva em abundância. Ah, querido, Jesus nos compra e às vezes a gente vem para Jesus e fica vivendo de migalhas, mas não é isso que Jesus tem para nós. Jesus quer que a gente viva em plenitude. E Jesus diz àquele homem, o que queres que eu te faça? E ele diz, eu quero ver. Eu quero enxergar, eu quero ter a minha visão restaurada. Talvez as circunstâncias da vida ofuscaram a tua visão e tu estás perdido, porque alguém sem ver, é alguém sem direção, sem rumo, sem saber que direção tomar. Mas nesta tarde Jesus quer abrir a tua visão, quer te fazer enxergar que tu estás vivo pelo cuidado dEle, que tu estás de pé porque Ele te guardou. Está difícil o cenário, mas a mão dEle está estendida sobre ti, sobre a tua casa, sobre a tua família. Os traumas querem te parar. Os dilemas da vida, as situações tão difíceis, querem te fazer recuar.
espiritual. Quem sabe tu olha para a tua situação, a tua realidade econômica e diz, como eu vou viver isto? Mas não olhe para você, olhe para aquele que te salvou, que liberou uma palavra sobre a tua vida. Eu venho da parte de Deus dizer a você, quais são as vozes que você tem dado ouvido? O que tem falado mais alto ao teu coração? Um dia, Jesus disse a um homem, eu vou até a tua casa contigo. Porque aquele homem chamado Jairo contou a sua história a Jesus. E Jesus se comprometeu a ir até a casa de Jairo. Você conhece a história. Aquela mulher para no caminho, gasta tempo. E quando me parece Jesus vai chegando perto da casa de Jairo, umas vozes se levantam e diz, não incomode mais o mestre. A tua filha já morreu, mas eu escuto assim como no meu ouvido Jesus dizendo, Jairo, meu filho, com outras palavras, ouça a minha voz. Não temas, creia tão somente, eu disse que ia entrar na sua casa. Jesus vai chegar lá. Não se mova pelas circunstâncias, se mova pela palavra que Jesus liberou sobre a sua casa. Se Jesus disse que vai chegar, Ele vai chegar. Se Jesus disse que vai ter cura, Ele vai curar. Se Jesus disse que é vida, não haverá morte, porque Jesus vai chegar lá. Talvez as circunstâncias são desfavoráveis, mas escuta a voz de Deus nesta tarde, dá ouvidos à voz de Deus e à palavra que Ele liberou sobre a tua vida. A Bíblia diz que Jesus cura aquele homem. Ele tem a sua visão restaurada. E a palavra que Jesus usa ali para cura não era apenas cura física. A palavra usada é sozo, é cura emocional, é cura física, é cura espiritual. Jesus vai fazer a obra completa. Nesta tarde, Jesus quer alcançar todas as áreas da tua vida. Talvez tu chegaste para Jesus marcado por dores, por traumas, e Jesus não é insensível à nossa dor, mas Ele quer entrar aí. Então recebe nesta tarde uma visita de Deus nas tuas emoções. Deixa Jesus curar os teus traumas, porque o psicólogo por excelência está aqui conosco. Como Ele está presente. E talvez você ainda não teve uma experiência com Jesus e pensa, será que Jesus me quer? Ele te quer, Ele quer curar a tua alma, as tuas emoções, os teus traumas. Ele quer curar o teu físico, porque Ele te quer. Talvez para alguém, você não tem importância, mas o dono da vida, o Salvador está aqui conosco. Se você quer, escreve para a gente, eu quero ter a minha vida transformada. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. E eu finalizo com isto. Alguns historiadores dizem que aquele homem se transformou em um discípulo tão avivado na igreja primitiva. E eu quero dizer a você que as suas dores serão os seus maiores testemunhos. Porque eu imagino aquele homem entrando, aleluia, nas aldeias por onde ele passava, seguindo, dizendo, eu não via, mas Ele abriu a minha visão e hoje eu sou alguém diferente. As capas que me prendiam no passado ficou para trás e hoje Jesus fez algo novo na minha vida. Você tem a oportunidade de ser transformado nesta tarde. Recebe aí na tua casa um abraço na tua alma, porque Jesus te ama e deixa claro aqui nesta tarde que quer tratar todas as áreas da tua vida. Que Deus te abençoe.